Dr. Roberto nunca imaginou que uma simples parteira do interior questionaria não apenas seus conhecimentos médicos, mas também todas as certezas que carregava sobre o amor. O trem apitou pela última vez antes de parar na pequena estação de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, naquela manhã quente de março de 1935. Dr. Roberto Almeida Santos desceu com sua maleta de couro marrom e o ar solene de quem trazia a medicina moderna para um lugar que, segundo seus professores da faculdade, ainda vivia na época das superstições. Aos 32 anos, formado pela prestigiosa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Roberto acreditava firmemente que a ciência era a única resposta para os males do corpo e da alma. Seu terno cinza escuro, impecavelmente passado, contrastava com o ambiente rural que o cercava. O bigode fino, aparado com precisão milimétrica, e o relógio de bolso dourado que herdara do pai médico eram símbolos de uma modernidade que ele pretendia trazer àquela comunidade aparentemente perdida no tempo. A prefeitura local havia contratado seus serviços depois que o antigo médico da cidade, já octogenário, finalmente se aposentara. Roberto viera da capital com planos ambiciosos: implementar práticas médicas modernas, educar a população sobre higiene e acabar com o que considerava curandeirismo primitivo que ainda graçava pela região. Enquanto caminhava pelas ruas de terra batida, observando as casas simples de adobe e as pessoas que o encaravam com uma mistura de curiosidade e desconfiança, Roberto sentiu uma estranha inquietação. Havia algo no ar daquele lugar que mexia com seus sentidos de uma forma que a lógica médica não conseguia explicar. O cheiro de café torrado misturado ao perfume de jasmim silvestre, o som distante de uma viola caipira, as risadas cristalinas de crianças brincando na praça, tudo conspirava para criar uma atmosfera que, por mais que tentasse negar, tocava uma parte de sua alma que julgava há muito tempo adormecida. Não sabia ainda que, em poucos dias, todos os seus conceitos sobre medicina, tradição e especialmente sobre amor seriam postos à prova de uma maneira que jamais imaginara possível. Se essa história está te tocando, curta esse vídeo e vamos continuar juntos essa jornada. Roberto carregava o peso de expectativas que começaram muito antes de seu primeiro suspiro. Filho único do renomado Dr. Antônio Santos, crescerá em São Paulo ouvindo histórias sobre como a medicina era uma vocação sagrada, capaz de separar a civilização da barbárie. Seu pai, pioneiro em cirurgias no Hospital das Clínicas, morrera quando Roberto tinha apenas 20 anos, deixando-lhe um legado que parecia impossível de honrar. Durante os anos de faculdade, Roberto mergulhara nos livros com uma obsessão quase doentia. Enquanto outros colegas saíam para bailes e serestas, ele permanecia na biblioteca até altas horas, decorando cada linha dos tratados europeus de medicina. A dor da perda paterna se transformará numa determinação férrea de provar que era digno do sobrenome que carregava. Aos 28 anos, formou-se como o melhor aluno de sua turma, mas havia um vazio em sua vida que nem mesmo o reconhecimento acadêmico conseguia preencher. 3 noivados fracassados com filhas de famílias tradicionais paulistanas deixaram claro que, por mais brilhante que fosse como médico, Roberto era um homem emocionalmente distante. As moças reclamavam que ele tratava até os sentimentos como sintomas a serem diagnosticados e curados. O convite para trabalhar no interior surgiu no momento perfeito. Depois do último rompimento, com Helena, filha de um barão do café que o acusou de ter coração de pedra, Roberto precisava de um recomeço longe dos olhares julgadores da alta sociedade paulistana. Sua mãe, Dona Emília, uma senhora religiosa e tradicionalista, apoiara a decisão com uma condição: que ele encontrasse uma esposa adequada no interior e constituísse família. A medicina sem amor é apenas técnica fria, meu filho, dizia ela, repetindo palavras que seu marido costumava falar. Mas Roberto duvidava que existisse amor verdadeiro. Para ele, casamento era mais uma questão de compatibilidade social e intelectual.
chegará a São João da Boa Vista com a arrogância típica dos homens da cidade que acreditam ter todas as respostas. Planejava implementar um consultório moderno, ensinar as pessoas sobre a importância da higiene e, principalmente, combater as práticas arcaicas que ainda dominavam o atendimento médico local. A primeira semana de Roberto em São João da Boa Vista transcorreu com a previsibilidade de uma receita médica. Consultório montado, alguns pacientes atendidos, palestras sobre higiene moderna ministradas na igreja local. Tudo seguia o plano estabelecido, até que a madrugada de sábado trouxe consigo um chamado que mudaria para sempre o rumo de sua existência. Eram 3 da manhã quando alguém bateu desesperadamente na porta de seu consultório. Roberto abriu para encontrar um homem de meia idade, chapéu na mão, olhos transbordando angústia. Doutor, pelo amor de Deus, minha filha está passando mal no parto. A parteira disse que é caso grave, que precisa de médico urgente. Roberto vestiu o jaleco sobre a camisa de dormir e seguiu o homem numa carroça que atravessou as ruas silenciosas até uma casa simples na periferia da cidade. Os gritos que vinham do interior da residência gelaram seu sangue profissional. Havia algo diferente naquela dor, algo que seus livros não haviam descrito com suficiente realismo. Ao entrar no quarto, deparou-se com uma cena que o deixou momentaneamente paralisado. Uma jovem de cerca de 20 anos estava em trabalho de parto há mais de 12 horas, claramente esgotada. Mas não foi a situação médica que o impactou, foi a mulher que estava ao lado da paciente, com as mãos ensanguentadas e a testa coberta de suor, sussurrando palavras de encorajamento com uma serenidade que irradiava força. Ela era diferente de todas as mulheres que conhecera. Cabelos castanho claros ondulados presos em um coque desalinhado pela urgência, olhos cor-de-mel que brilhavam com uma determinação férrea, pele morena beijada pelo sol do interior. Suas mãos, delicadas, mas calejadas pelo trabalho, moviam-se com uma precisão que rivalizava com a de qualquer cirurgião que conhecera. Quando ela ergueu os olhos para ele, Roberto sentiu algo inexplicável acontecer em seu peito. Não era apenas atração, era reconhecimento, como se aqueles olhos dourados guardassem segredos que sua alma necessitava descobrir. Doutor, disse ela com voz firme mas respeitosa, o bebê está em posição transversa. Tentei virar, mas está complicado. A mãe está muito cansada. Roberto aproximou-se, suas mãos treinadas fazendo o exame de praxe. Ela estava certa. Posição fetal complicada que exigia intervenção imediata. Mas quando começou os procedimentos padrão que aprenderá na faculdade, percebeu que ela observava com uma intensidade perturbadora, como se estivesse avaliando não apenas sua técnica, mas sua alma. Com licença, doutor, disse ela suavemente, mas com autoridade inegável. Posso sugerir algo? O que ela fez a seguir desafiou tudo o que Roberto acreditava saber sobre medicina. Suas mãos se moveram sobre o ventre da paciente com movimentos que pareciam dança, sussurrando palavras em um tom quase musical. Em poucos minutos, conseguiu posicionar o bebê de forma que Roberto jamais imaginara possível. O parto transcorreu sem complicações. Mãe e bebê saudáveis. Roberto ficou ali, atônito, observando aquela mulher limpar suas mãos com uma naturalidade que o deixava simultaneamente humilhado e fascinado. Quando ela finalmente se virou para ele, seus olhos dourados encontraram os dele com uma intensidade que fez seu coração acelerar de forma completamente não científica. Obrigada pela parceria, doutor. Sou Clara dos Santos, parteira desta região há 8 anos. Roberto estendeu a mão para cumprimentá-la, e quando seus dedos se tocaram, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Naquele momento, percebeu que todos os seus planos cuidadosamente elaborados acabavam de ser jogados ao vento. Inscreva-se no canal para mais histórias que mexem com o coração.
Os dias seguintes ao primeiro encontro transformaram Roberto em um homem irreconhecível. Por mais que tentasse se concentrar em suas consultas rotineiras, seus pensamentos invariavelmente retornavam àqueles olhos dourados e aquelas mãos que operaram um milagre que sua medicina acadêmica não conseguia explicar. A situação se complicou quando descobriu que Clara dos Santos era mais do que uma simples parteira, ela era uma presença respeitada e quase reverenciada pela comunidade local. As mulheres a procuravam não apenas para partos, mas para questões que Roberto julgava supersticiosas, benzimentos, chás medicinais, conselhos sobre relacionamentos e até mesmo orientações espirituais. Durante suas caminhadas pelas ruas da cidade, Roberto começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Mulheres sussurravam o nome de Clara com admiração, homens tiravam o chapéu quando ela passava, crianças corriam para abraçá-la como se ela fosse uma tia querida. Ela não era apenas uma parteira, era o coração pulsante daquela comunidade. A tensão aumentou drasticamente quando Roberto descobriu que Clara morava sozinha numa casa modesta na entrada da cidade, com um jardim repleto de ervas medicinais que ela mesma cultivava. Filha órfã criada pela avó benzedeira, aprenderá desde criança os segredos da medicina tradicional que eram passados de geração em geração. O conflito interno de Roberto se intensificou quando ele presenciou Clara atendendo casos que sua medicina formal consideraria impossíveis de tratar sem equipamentos modernos. Uma criança com febre alta que ela curou com compressas de ervas específicas. Um homem com dores no peito que encontrou alívio através de massagens e chás que ela preparava com precisão científica. Cada encontro casual nas ruas ou na farmácia local se tornava um campo de batalha entre o que Roberto acreditava ser certo e o que seus sentimentos gritavam ser verdadeiro. Ela o cumprimentava com educação respeitosa, mas havia sempre uma luz divertida em seus olhos, como se soubesse exatamente o efeito que causava nele. A situação tornou-se insustentável quando Roberto recebeu uma carta de sua mãe, Dona Emília, comunicando que havia arranjado um encontro para ele com a filha de um coronel local, Isabela Nogueira, de família tradicional e de educação adequada para esposa de médico. Simultaneamente, os comentários na cidade começaram. As pessoas notaram que o doutor da capital andava distraído, que seus olhos procuravam uma certa parteira sempre que caminhava pelas ruas. Línguas maliciosas começaram a sussurrar que seria um escândalo se o respeitado médico se interessasse por uma mulher de origem humilde. Roberto percebeu que estava numa encruzilhada perigosa. De um lado, as expectativas familiares e sociais que moldaram toda a sua vida, do outro, um sentimento avassalador por uma mulher que representava tudo contra o qual for educado a se posicionar. E Clara, com sua sabedoria intuitiva, parecia perceber cada nuance desse conflito interno, mantendo uma distância respeitosa que só aumentava o desespero silencioso que consumia o coração do doutor da capital. O momento da verdade chegou numa noite tempestuosa de junho, quando uma epidemia de gripe começou a se alastrar pela cidade. Roberto trabalhava 3 dias quase sem descanso, atendendo pacientes que chegavam em estado grave, mas seus métodos tradicionais pareciam insuficientes diante da velocidade com que a doença se espalhava. Foi quando recebeu um recado que fez seu mundo desmoronar. Clara também estava doente. Sem pensar nas convenções sociais ou no que diriam, Roberto pegou sua maleta e correu através das ruas escuras e enlameadas pela chuva até a casa dela. Encontrou-a ardendo em febre, sozinha, tentando preparar chás medicinais para si mesma com mãos trêmulas. Naquele momento, vendo a mulher que mexera com sua alma numa vulnerabilidade que partia seu coração, Roberto tomou a decisão mais importante de sua vida. Esqueceu-se de tudo, das diferenças sociais, das expectativas familiares, dos preconceitos que carregava, e se entregou completamente ao cuidado dela. Durante 4 noites consecutivas, ele permaneceu ao lado de Clara,
combinando seus conhecimentos médicos com as receitas tradicionais que ela sussurrava em seus momentos de lucidez. Preparava os chás com as ervas do jardim dela, aplicava compressas seguindo instruções que ela murmurava entre delírios, e descobriu que a medicina não era apenas ciência, era também amor, intuição e conexão profunda com a essência humana. Na madrugada do 5º dia, quando a febre finalmente quebrou e Clara abriu os olhos dourados com clareza, encontrou Roberto adormecido na cadeira ao lado de sua cama, ainda segurando sua mão. Naquele momento, percebeu que aquele homem da cidade havia atravessado todas as barreiras que ela própria construíra ao redor de seu coração. Por que ficou? Ela perguntou com voz fraca mas carregada de emoção. Roberto despertou, e quando seus olhos se encontraram, toda a verdade que ele tentará negar durante semanas finalmente emergiu sem filtros. Por que descobri que a medicina sem você não faz sentido? Por que você me ensinou que curar não é apenas aplicar técnicas, é tocar almas? Por quê? Sua voz tremeu. Porque eu te amo de uma forma que nem todos os livros do mundo conseguem explicar. Clara sentou-se lentamente na cama, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção. Roberto, você sabe que somos de mundos diferentes. Sua família, sua posição social. Ele segurou as duas mãos dela entre as suas, e naquele toque havia toda a intensidade de um amor que desafiava convenções. Então vamos criar nosso próprio mundo. Um lugar onde medicina moderna e sabedoria tradicional se completem. Onde doutor da capital e parteira do interior sejam apenas dois corações que se encontraram. O temporal lá fora começou a amainar, como se até a natureza aprovasse aquela declaração que mudaria para sempre o destino de dois mundos que pareciam incompatíveis. A declaração de amor mudou tudo instantaneamente, mas trouxe consigo uma avalanche de consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A notícia de que o respeitado Dr. Roberto passará 4 noites na casa da parteira se espalhou pela pequena cidade como fogo em palha seca. As reações foram imediatas e brutais. Dona Emília chegou de São Paulo no primeiro trem, acompanhada de Isabela Nogueira e sua família, prontos para o noivado que já consideravam acertado. O encontro na casa paroquial, onde Roberto deveria conhecer oficialmente sua futura esposa, transformou-se em um confronto que abalou as estruturas sociais da cidade. Meu filho se esqueceu de suas origens, declarou Dona Emília diante do pároco e das famílias presentes, mas eu não permitirei que ele se degrade com uma curandeira. Roberto, que chegará direto do consultório ainda com roupas amassadas pelos dias de cuidado com Clara, enfrentou pela primeira vez na vida a autoridade materna que sempre respeitara cegamente. Minha mãe se engana, disse com voz firme que ecoou pela sala silenciosa, eu finalmente encontrei minhas verdadeiras origens. A medicina não nasceu em universidades, nasceu no coração de pessoas como Clara, que curam com amor. O escândalo foi completo. O coronel Nogueira considerou-se ofendido, Isabela saiu em lágrimas, e Dona Emília ameaçou deserdar o filho se ele insistisse naquela loucura. Simultaneamente, Clara enfrentava suas próprias tempestades. Mulheres da alta sociedade local, lideradas pela esposa do prefeito, começaram uma campanha sussurrada para desacreditá-la. Espalharam rumores de que ela usava as macumba para seduzir o médico, que suas ervas eram coisas do demônio, que uma mulher solteira e sem família não tinha moral para se relacionar com um homem respeitável. O mais doloroso para Clara foi perceber que algumas pessoas simples, que ela sempre ajudara, começaram a se afastar, intimidadas pela pressão social. Mães deixaram de procurá-la para partos, temendo represálias das famílias influentes. Roberto viu seu consultório esvaziar-se. Pacientes da elite local cancelaram consultas, alguns chegaram a exigir seus prontuários de volta. A prefeitura sinalizou que talvez fosse melhor buscar um médico mais adequado ao perfil da cidade. Em uma semana,
O mundo que cada um construíra desmoronou completamente. Roberto perdeu posição social, pacientes e o apoio familiar. Clara viu sua reputação atacada e seu trabalho de anos sendo destruído por preconceitos que julgava muito superados. Mas foi justamente nesse momento de ruína total que ambos descobriram a verdadeira força do amor que os unia. Encontrando-se secretamente na capela abandonada nos arredores da cidade, eles perceberam que haviam perdido tudo, exceto o que realmente importava. "Não me arrependo", disse Clara, segurando as mãos dele entre as suas. "Nem eu", respondeu Roberto, "porque descobri que prefiro ser ninguém ao seu lado do que alguém longe de você." Compartilha com alguém essa história de amor que desafia o mundo inteiro. A verdade sobre o poder transformador do amor de Roberto e Clara só se revelou completamente quando uma nova tragédia atingiu São João da Boa Vista. Uma epidemia de febre tifoide, muito mais grave que a gripe anterior, começou a dizimar famílias inteiras. O médico substituto que a prefeitura trouxera da capital mostrou-se completamente incapaz de lidar com a situação, aplicando tratamentos ultrapassados que mais matavam do que curavam. Foi então que aconteceu algo extraordinário. As mesmas pessoas que haviam rejeitado Roberto e Clara começaram a bater nas portas de suas casas, desesperadas. Mães carregando crianças moribundas, homens fortes reduzidos ao desespero, famílias inteiras à beira do colapso, todos implorando pela única dupla que realmente entendia como combinar ciência moderna com sabedoria ancestral. Roberto e Clara tomaram uma decisão que mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas toda a concepção de medicina naquela região. Decidiram trabalhar juntos oficialmente, criando um método revolucionário que combinava diagnósticos científicos precisos com tratamentos naturais eficazes. Ele usava seus conhecimentos de anatomia e patologia para identificar as doenças. Ela aplicava remédios herbais e técnicas tradicionais para tratá-las de forma holística. Os resultados foram milagrosos. Pacientes que outros médicos desenganaram voltaram à vida. Crianças que chegavam em estado terminal saíam brincando pelos corredores. O método Roberto Clara, como passou a ser conhecido, salvou centenas de vidas durante aqueles meses terríveis. Mas a revelação mais impressionante veio quando descobriram que Clara não era apenas uma parteira autodidata. Sua falecida avó havia sido discípula de um médico alemão que viverá no Brasil no século anterior, homem que documentara em detalhes as propriedades medicinais da flora brasileira. Clara possuía esses manuscritos preciosos, escritos em alemão e português arcaico, que continham fórmulas e técnicas perdidas no tempo. Roberto, com sua formação acadêmica, conseguiu decifrar e sistematizar esse conhecimento ancestral, criando uma ponte única entre saberes tradicionais e medicina moderna. Juntos, eles não apenas salvaram vidas, revolucionaram a forma como a medicina era praticada no interior brasileiro. O amor que parecia impossível transformou-se na união mais respeitada de toda a região. Roberto e Clara se casaram numa cerimônia simples, mas que reuniu pessoas de todas as classes sociais, desde fazendeiros ricos até trabalhadores rurais, todos unidos pela gratidão pelos cuidados que o casal lhes prestara. Dona Emília, que inicialmente se opusera ao casamento, tornou-se a maior defensora da nora quando percebeu como Clara cuidava do filho com uma dedicação que ia muito além do dever conjugal. A sogra chegou a se mudar para o interior, ajudando o casal a catalogar e preservar os conhecimentos da medicina tradicional brasileira. O consultório que Roberto abriu com Clara tornou-se referência regional. Médicos de outras cidades vinham estudar seus métodos inovadores. A Casa de Saúde Roberto e Clara, como passou a se chamar, combinava consultórios modernos com jardins medicinais cultivados pela própria Clara, criando um ambiente de cura que tratava não apenas os sintomas, mas as pessoas em sua totalidade. Sua casa transformou-se num lar repleto de amor e propósito.
Clara continuou atendendo partos, agora com o apoio científico de Roberto, reduzindo drasticamente a mortalidade infantil da região. Roberto expandiu seus conhecimentos, aprendendo com a esposa sobre aspectos da medicina que jamais imaginara existir. Eles tiveram 3 filhos: Helena, que se tornaria médica, Antônio, que seguiria os passos do pai na medicina, e Clara Júnior, que herdaria os dons da mãe para a medicina natural. Cada criança cresceu respirando uma atmosfera onde ciência e tradição conviviam harmoniosamente. A comunidade que antes os rejeitara passou a venerá-los. Suas técnicas inovadoras salvaram gerações inteiras de famílias. O método que desenvolveram juntos foi documentado e ensinado em universidades, tornando-se pioneiro na integração entre medicina acadêmica e conhecimentos tradicionais. Roberto nunca mais sentiu falta da vida que deixará em São Paulo. Descobriu que a verdadeira medicina não estava nos hospitais luxuosos da capital, mas nas mãos calejadas de uma mulher que sabia curar não apenas corpos, mas almas feridas. Clara, por sua vez, encontrou em Roberto não apenas um marido, mas um parceiro que valorizava e dignificava os conhecimentos que herdara de suas ancestrais. Juntos, eles provaram que o amor verdadeiro não apenas supera diferenças sociais, transforma essas diferenças em força criativa capaz de mudar o mundo. O impacto do amor entre Roberto e Clara reverberou muito além de suas vidas pessoais, transformando para sempre a mentalidade de uma geração inteira no interior paulista. Suas histórias de cura se espalharam de cidade em cidade, criando uma revolução silenciosa na forma como as pessoas enxergavam a medicina e os relacionamentos. Outras mulheres da região, inspiradas pelo exemplo de Clara, começaram a se interessar mais profundamente pelos conhecimentos medicinais tradicionais. Jovens que antes desprezavam os ensinamentos de suas avós passaram a procurá-las para aprender sobre ervas, benzimentos e técnicas ancestrais de cura. Clara organizou encontros semanais onde essas mulheres compartilhavam saberes, criando uma rede informal de conhecimento que fortaleceu toda a medicina regional. Do lado masculino, Roberto tornou-se exemplo para outros médicos formados nas capitais. Sua humildade em reconhecer que ainda tinha muito a aprender, mesmo depois da faculdade, inspirou uma nova geração de profissionais mais abertos ao diálogo com práticas tradicionais. Jovens recém-formados começaram a procurar estágios no interior, não mais por falta de opção, mas por genuíno interesse em aprender medicina integral. As famílias da região foram profundamente tocadas pela demonstração de que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais. Casamentos arranjados por conveniência começaram a dar lugar a uniões baseadas em afinidade real. Pais passaram a ouvir mais os corações de seus filhos, lembrando-se de como Roberto e Clara haviam encontrado felicidade ao desafiar convenções. A casa de saúde que o casal fundou tornou-se um símbolo de esperança para famílias carentes. Roberto implementou um sistema onde pacientes sem recursos podiam pagar consultas com produtos rurais, ovos, leite, verduras, trabalho no jardim medicinal. Essa abordagem humanizada influenciou outros profissionais da região a repensar a relação entre medicina e sociedade. Crianças que nasceram pelas mãos de Clara cresceram ouvindo sobre a parteira que conquistou o coração do doutor da cidade. Essa história se tornou lenda local, contada em rodas familiares como exemplo de que o amor sempre encontra um caminho quando é verdadeiro. Muitas dessas crianças, já adultas, procuraram seguir profissões ligadas à saúde, inspiradas pelo casal que salvara suas vidas desde o nascimento. A própria igreja local, inicialmente resistente ao relacionamento, passou a usar a história de Roberto e Clara como exemplo de como Deus pode unir pessoas através do serviço ao próximo. O padre que os casara desenvolveu sermões sobre como o amor genuíno se manifesta através do cuidado com os necessitados. Mesmo Dona Emília transformou-se completamente.
A mulher que chegará ao interior com preconceitos aristocráticos tornou-se defensora ardorosa da medicina popular. Passou os últimos anos de vida ajudando Clara a organizar um livro com todas as receitas e técnicas tradicionais da região, contribuindo para preservar conhecimentos que poderiam ter se perdido para sempre. O impacto mais tocante talvez tenha sido na própria percepção sobre casamento e família. O casal Roberto e Clara provou que parceria verdadeira significa completar-se mutuamente, respeitar os conhecimentos do outro e trabalhar juntos por objetivos maiores que o próprio bem-estar. Seus filhos cresceram vendo um modelo de relacionamento baseado em admiração mútua e propósito compartilhado. 60 anos depois, quando os últimos testemunhos diretos do amor entre Dr. Roberto e Clara começaram a se apagar com o tempo, o legado que deixaram continuou vivo de formas que eles próprios jamais poderiam ter imaginado. A história do médico da cidade que se apaixonou pela parteira do interior transcendeu as fronteiras regionais, tornando-se símbolo de como o amor verdadeiro pode transformar não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. Universidades de medicina começaram a incluir em seus currículos disciplinas sobre medicina integrativa, citando o método Roberto Clara como pioneiro na combinação harmoniosa entre ciência moderna e sabedoria tradicional. O livro que Dona Emília ajudou Clara a organizar, Ervas e Saberes do Interior Paulista, tornou-se referência nacional em fitoterapia. Pesquisadores descobriram que muitas das fórmulas documentadas por Clara continham princípios ativos posteriormente sintetizados pela indústria farmacêutica. Seu conhecimento, que alguns consideravam supersticioso, revelou-se cientificamente fundamentado, validando séculos de sabedoria popular. A casa de saúde que fundaram evoluiu para um complexo hospitalar que mantém até hoje jardins medicinais e atendimento humanizado. Na entrada principal, uma placa de bronze traz gravadas as palavras que Roberto disse na noite tempestuosa quando Clara se recuperou da gripe: "A medicina sem amor é apenas técnica fria." Seus filhos seguiram caminhos que honraram o legado dos pais de maneiras diferentes, mas igualmente significativas. Helena tornou-se pioneira em medicina preventiva, desenvolvendo programas comunitários de saúde. Antônio especializou-se em pediatria, combinando técnicas modernas com o carinho maternal que aprenderá observando Clara. Clara Júnior fundou a primeira escola de parteiras certificadas do interior paulista, profissionalizando conhecimentos que antes se transmitiam apenas oralmente. Mas o legado mais profundo não está nos monumentos ou instituições, está na transformação da mentalidade sobre o que significa amar verdadeiramente. A história de Roberto e Clara ensinou gerações que o amor autêntico não busca mudanças no outro, mas reconhece e celebra as qualidades únicas que cada pessoa traz. Roberto não tentou civilizar Clara, Clara não tentou simplificar Roberto. Cada um se completou no outro, criando algo mais poderoso que a soma de suas individualidades. Em tempos onde relacionamentos frequentemente fracassam por falta de paciência para superar diferenças, a história deles lembra que o amor verdadeiro encontra força justamente na diversidade. Que duas pessoas de mundos aparentemente opostos podem criar um terceiro mundo, mais rico e completo que qualquer um dos anteriores. Para jovens casais que enfrentam oposição familiar ou social, Roberto e Clara representam a prova de que vale a pena lutar por um amor que se baseie em valores compartilhados, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Que a felicidade genuína não vem do cumprimento de expectativas alheias, mas da coragem de ser autêntico ao lado de quem realmente nos compreende. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro não apenas transforma duas pessoas, transforma o mundo ao redor delas, deixando um legado que ecoa através das gerações, lembrando a todos nós que, quando o coração encontra seu par ideal, não há força no universo capaz de impedir que juntos escrevam uma história extraordinária.